Fala galera, belezinha? Professor Felipe Rossi na área. Bem, esse post de hoje eu vou estar fazendo aqui em homenagem a uma pergunta que um aluno me fez no direct, falando o seguinte: professor, quando tu tinha certeza que a advocacia era para ti? Bem, essa é uma pergunta muito comum. Eu acho que a ideia da escolha da profissão que tu vais fazer com o curso, ela é muito mais comum do que tu imagina. E a dica que eu dou, e eu sempre vou dar essas dicas, é que primeiro tu reconheça as suas habilidades individuais. Quer dizer, tu tem uma facilidade de escrita, tem facilidade de falar em público. Isso daí vai te ajudar? Vai, mas não quer dizer que isso é tudo. Por quê? Porque às vezes tu pode ser muito bom de peticionar e não ser tão bom no sentido dessa negociação, de estar se inserindo num grupo. O que não quer dizer que tu tá fora do mercado, não. Existem perfis diferentes. Então isso daí, na verdade, é um somatório de qualidades, por isso existem sociedades, que você pode utilizar no intento da prática da advocacia. Tá bom, professor, mas aí não resolveu o meu problema. Então eu digo por mim, estagiar foi algo muito bacana, mas eu não tive a oportunidade de estagiar no escritório. Eu estagiei na época na AGU, mas eu não tive essa prática de escritório durante a graduação. Então eu já fomentava pareceres, fazia petições, mas não no escritório particular. Então por que eu segui essa vida da advocacia? Particularmente eu sempre tive uma facilidade com a fala, então não foi um problema construir essa ideia de estar no network, de falar, de expor as minhas ideias. Então eu fui desenvolvendo competências ao longo do curso para que eu pudesse melhorar aquilo que eu achava que eu tinha potencial. Não necessariamente o que era bom, mas o que eu conseguia ver potencial. Então, quando da conclusão, eu fiz o que todo mundo faz quando se forma, que é a pergunta do e agora, o desespero, o que fazer. Então, eu entendi que eu não poderia ficar parado, e aí eu comecei a correr atrás, busquei oportunidades, fiz, de certa forma, ali um estágio com alguns colegas que eram advogados, isso eu já advogado, ia para o escritório sem receber nada, só para peticionar. Claro, às vezes tu não tem essa oportunidade, então não deixe de aproveitar o tempo da graduação. E a sala de aula, professor? Quando que isso veio? Quando que isso apareceu? A sala de aula, ela veio por uma influência do escritório que eu comecei a trabalhar. Que nesse escritório, o dono do escritório, ele era professor. Então eu via as aulas dele, eu via que eu tinha uma facilidade de estar fazendo uma compilação de ensino, no sentido de estudar e passar. Eu ajudava alguns colegas que também eram do escritório. E isso me abriu os olhos para uma ideia que eu não tinha visto antes. Quando eu fiz uma pós-graduação, eu percebi que muito do que eu tinha estudado na faculdade seria revisto, obviamente, mas que havia muita coisa ali que eu podia aprofundar, que eu podia ir além. Então, eu recomendo que, se tu quer a docência, entenda que a sua caminhada acadêmica ela deve ser uma linha contínua, sempre um desenvolvimento nesse sentido. E dar aula não quer dizer que necessariamente você é o melhor da turma, que você é o brilhante, o gênio. Não, na verdade, dar aula é se importar com aquele que está recebendo. Tu vai aprender muito dando aula, às vezes tu aprende muito mais estudando para dar aula do que tu imaginava. Então, a ideia é você se importar com outro ser humano, porque só dar aula para falar o conteúdo, isso não é dar aula, isso daí é você fazer uma apresentação de um trabalho. Tem gente que apresenta uma monografia toda a aula, e não é esse o objetivo, basicamente é você se importar com aquilo que tu está fazendo. Isso vai te fazer ser um bom professor. Então, professor, e quando eu sei que eu quero um concurso? Foi outra pergunta também do nosso aluno. Eu falei assim, olha, eu particularmente percebi que eu não queria quando eu fiz, passei e não assumi. Então eu vi que eu era capaz. Não é que eu não tenho aquela inteligência do esforço, às vezes, de alguns colegas de ficar 7, 8 horas sem parar, estudando e desenvolvendo métodos. Eu tenho um método próprio de estudo, eu tenho um método próprio que eu utilizo, mas eu não tenho talvez essa capacidade, essa inteligência que alguns colegas têm. E eu só pude dizer que eu não queria quando eu percebi que eu era capaz de ser aprovado quando do meu esforço. Então isso me fez essa nova viabilidade de projeção. Então a ideia de falar que você não tem um perfil para concurso, porque você não consegue se concentrar, é basicamente desistir sem nunca ter tentado. Então, professor, eu tentei, mas será que tentou de verdade? Então o nosso curso ele te dá várias possibilidades, né? Vários leques de atuação. Então, esse vídeo de hoje, que foi até um pouco mais longo, a ideia é normal que se tenha dúvidas. O que tu não pode fazer é perder tempo e esperar
passar toda essa fase de faculdade para que tu venha decidir alguma coisa, no sentido de, depois da faculdade eu vou pegar a experiência. Não, que daí tu acaba com um passinho atrás, né? Tu acaba perdendo tempo, o que também não quer dizer que de fato você não vai ter sucesso ou algo do tipo. Eu sou um exemplo disso. Mas a ideia é que tu tenhas pelo menos assim uma percepção sobre as suas qualidades, suas facilidades, para que tu possas então, quando da escolha, ou então da ideia de, não, tudo bem, eu vou fazer igual o professor, vou pegar e estudar para um concurso aqui, passei, quero assumir, show, bacana, não estou satisfeito com o meu concurso, fera, você pode advogar também depois, às vezes tem concurso que te permite advocacia, então faça uma ideia de que tu não precisas, às vezes, escolher todas as variáveis do seu futuro. Algumas coisas elas vão caminhar de acordo com as oportunidades que vão acontecendo. Mas saiba trilhar alguns caminhos que vão facilitar esse tipo de escolha ou que vão te capacitar para isso. Então, se tu já está estagiando desde o início da faculdade, segue esse rumo. Esse caminho é muito bacana para tu desenvolver as competências. Estagiei, trabalhei na defensoria, Ministério Público, advocacia, nem pública, nem particular é para mim. Perfeito, você pode ir para outro caminho. Você pode fazer para uma área de consultoria, você pode fazer concurso público, tu pode lecionar. Às vezes tua pegada é acadêmica, às vezes tu é produção acadêmica, pesquisa. Então, existe um rol muito grande de atuação e o aluno ele tem essa dificuldade de às vezes achar que ele precisa decidir logo no primeiro momento. E a verdade é que não é assim. Tu tens um leque de escolhas, tu tem total capacidade para ter dúvidas, possibilidade de ter dúvidas, é normal essa insegurança, mas entenda que esse é um grande momento para você pensar nessas hipóteses e começar a discutir agora, né? Desenvolver as competências, desenvolver as capacidades, fazer os cursos que você quer, fazer toda aquela parte de aprimoramento profissional que as pessoas acham que só vai fazer depois do curso, tá bom? Espero que vocês aproveitem bastante esse vídeo. Até a próxima.